Boa tarde, pessoal, tudo bem? Só vamos aguardar uns 3 minutinhos, algumas pessoas estão conectando ainda. 13h03 a gente retorna e inicia a apresentação. Obrigado. Então, boa tarde novamente, pessoal. Vamos iniciar agora o webinar. Hoje eu estou aqui com o Dr. Marlon, especializado em direito digital, fundador da Volpe Advogados. E eu sou o André, gerente de produtos, inovação e marketing aqui na Microset. Trabalho aí há 12 anos na área de TI, tendo feito mentoria em algumas startups também. Bom, como comentado e o motivo da participação de todos aqui, hoje o nosso objetivo é como aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua empresa. Mas antes de entrar no assunto, queria falar um pouquinho da Microset para quem não conhece. A Microset tem um objetivo muito fundamentado do nosso propósito, inovar para transformar tecnologias em resultado. Temos aí 26 anos de mercado e hoje a gente atua em 4 grandes focos: IT Operations, Cibersegurança, Cloud e Infraestrutura e Negócios Digitais. E vou abrir aqui para o Marlon comentar também um pouquinho da empresa dele. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Bom, a Volpe Advogados é um escritório formado há cerca de 12 anos. Nós estamos no ramo do direito empresarial e muito fortemente voltado para a área de tecnologia, tanto para empresas do ramo tecnológico ou empresas que acabam demandando, o que é a realidade cada vez mais corriqueira, né? Demandando questões de tecnologia. Então, nós acabamos tendo esse enfoque voltado para o segmento. Alguns combinados, como sempre, para quem aí já vem acompanhando nossos webinars. Tempo de apresentação estimado de 60 minutos. As perguntas vocês podem fazer a qualquer momento pelo chat. Ao final da apresentação, nossa equipe vai coletar as perguntas. Eu e o Marlon, a gente vai respondê-las. Se eventualmente não for possível devido a tempo, a gente vai tratar de responder todas elas por e-mail. No final da apresentação, a gente vai disponibilizar link para que vocês possam assistir essa apresentação novamente e também compartilhar com a sua equipe, além de ficar disponível nessa própria ferramenta que vocês estão usando hoje, também estará disponível no YouTube. Bom, então, entendendo a Lei Geral de Proteção de Dados, passo a palavra para o Dr. Marlon, que vai nos explicar melhor sobre esse tema. Certo, pessoal. Bom,
A LGPD, que na realidade é a abreviação de Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que foi criada agora dia 14 de agosto de 2018, ou seja, bem recente, cerca de 2 meses, e ela não se encontra em vigor ainda. Ela entrará em vigor em fevereiro de 2020. Esse prazo de 18 meses foi conferido pelo legislador justamente para que as empresas, as pessoas comecem a ter um pouco mais de intimidade e consigam se adaptar a essas regras, porque são regras bastante profundas, principalmente no dia a dia das pessoas, das empresas que utilizam-se de dados pessoais. Okay? Então, para que serve ela? De forma mais elementar, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela serve para gerir, para controlar, para garantir privacidade aos dados pessoais, ou seja, os dados das pessoas. Na lei, então, não estamos falando de dados corporativos. Então, basicamente, os dados envolvendo empresas, pessoas jurídicas, o poder público propriamente dito, não são abarcados pela LGPD, e sim os dados pessoais, pessoas naturais, pessoas físicas. O que são esses dados pessoais, então? Os dados pessoais, propriamente dito, são cadastros de ordem, ou seja, são... desculpa, aqui não um pouco mais para o lado aqui. São cadastros envolvendo dados de pessoas, e esses cadastros podem ser cadastros, os mais corriqueiros, mais normais hoje em dia já são os dados digitais, mas também podem ser dados analógicos, ou seja, aquele cadastro que o médico tem, aquele fichário dos clientes, dos pacientes dele, aquilo lá ainda é um conjunto de dados, é um cadastro que é abarcado pela própria LGPD. Eu queria só enfatizar um pouquinho, quando a gente fala aí do lado de TI, né? A gente sempre tem o tema de segurança da informação, e às vezes a gente esquece que informação não é real, né? Então, eu só queria reforçar isso que o Marlon acabou de falar. Qualquer dado impresso, uma foto, qualquer coisa que transcenda a TI, também é de responsabilidade da lei e é de responsabilidade da área de segurança da informação também fazer a gestão disso. Bem lembrado, André. Principalmente a questão de que dado pessoal não é só aquele dado lexical, ou seja, não é só representado por letras. É também uma questão de imagem, vídeos, sons. Isso tudo são identificação biométrica, isso são dados pessoais também e que são abarcados e protegidos pela LGPD. Quando a gente fala em tratamento, a lei ela dá um conceito. Ela diz o que significa tratamento toda vez que for citado nessa lei. Tratamento para a LGPD é qualquer coleta de dados, produção de dados, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuir dados, o processamento de dados, o arquivamento, o armazenamento, eliminação, avaliação, o controle da informação, a modificação dos dados, a comunicação deles com terceiros, a transferência simples dos dados, a difusão e a extração, ou seja, são várias situações diferentes que são conceituadas como tratamento. Então, a LGPD é muito abrangente, focada sempre nos dados pessoais do indivíduo. Falando ainda sobre nomenclaturas, conceitos, nós temos alguns nomes que são importantes que nós tenhamos o reconhecimento, nós sabemos identificar, conhecer o seu significado dentro do conceito da lei. Titular para a lei é toda pessoa natural a quem se refere esses dados. Então, eu, Marlon, tenho o meu nome, que é um dado pessoal meu, então eu sou o titular desse dado. Meu endereço, meu CPF, outras informações, telefone, enfim, são todos dados pessoais cujo titular é o Marlon. O André tem titularidade sobre uma série de outros dados que são inerentes a ele. O que a lei fala em titular é isso, é o sujeito a quem os dados se referem. Controlador é quem toma as decisões sobre esses dados pessoais que ele está manipulando. Ou seja, quem trata os dados propriamente dito dentro do conceito, dentro da questão conceitual, ou seja, do que ele quer fazer com esses dados, da forma que ele vai operar esses dados, esse é o controlador dos dados. O operador já é aquele que faz a parte técnica, ou seja, que faz aquilo que o controlador demanda. Então, o controlador determina determinado tipo de atribuição, extração de informação em cima dos dados. Essa informação, essa operação de extração vai ser feita pelo operador. Quando nós falamos de forma difusa, ou seja, a gente não está apontando exatamente se é o controlador ou o operador, mas pode ser qualquer um dos dois, então a gente se refere ao chamado agente de tratamento. Então, agente de tratamento pode ser o controlador ou o operador.
Muitas vezes você não sabe quem fez a determinada situação, quem incorreu naquilo, quem que gerou aquele incidente. Bom, foi o controlador ou foi o operador? Se nós não sabemos, dizemos, olha, foi o agente de tratamento. Qual foi o agente de tratamento que fez isso? Depois vai se identificar. E existe um encarregado. Esse encarregado é também chamado de forma mercadológica de DPO, ou seja, Data Protection Officer, é o sujeito que ele é a pessoa física, o profissional que vai operar a manipulação dos dados, o tratamento dos dados, e também é a pessoa de referência quando é identificado algum tipo de contato que tem que ser feito, seja com o titular, seja com a autoridade nacional, ou seja, ele é o profissional responsável. Ele é uma profissão que alguns já estão assinalando como sendo uma profissão de muito futuro. Tem por quê? Porque muitas instituições vão precisar desse profissional, vai ter que ter esse responsável, em muitas circunstâncias, então é uma nova função ou uma derivação de funções que já existiam, mas que agora traz uma carga de responsabilidade muito grande também, porque a lei atribui a ele uma série de responsabilidades. Eu falei sobre a autoridade nacional. A autoridade nacional é um órgão da administração pública que vai ditar as normas de aplicação da LGPD. Tem várias especificações que a LGPD deixa de forma mais subjetiva e diz, olha, isso a autoridade nacional vai tratar. Então, ele é um órgão que vai servir para essa finalidade. A autoridade nacional, ela estava prevista a criação dela na própria lei. Só que aí o presidente da República, ele vetou essas passagens da criação da autoridade nacional, determinando que essa criação seja feita através de um outro tipo de norma. Isso que não era a forma correta de se criar essa figura da autoridade nacional através da lei específica. Então nós temos que aguardar a criação dessa autoridade nacional, inclusive para ela determinar algumas coisas mais específicas que hoje a gente ainda não tem muita referência. Esperamos que essa criação ocorra meio logo, porque afinal de contas o tempo está passando e 1 ano e meio passa muito rápido. Temos um período de eleição aí para acontecer. Esse já é um período que já ultrapassou aí a necessidade de observação. Bom, antes da gente falar no que se aplica a LGPD de forma mais específica, a gente vai falar o que não se aplica. Tá? Quando é que a gente não aplica a LGPD? No que onde que ela não consegue tratar, ela não consegue normatizar? Ela não serve para normatizar o quê? Aquele tratamento de dados feito por pessoa natural sem fim profissional, sem fim econômico próprio. Por exemplo, o cadastro de pessoas que eu tenho no meu celular, meus contatos, meus amigos, pessoas conhecidas, qualquer tipo de cadastro que eu mantenha, qualquer lista que eu mantenha, para alguma finalidade seja pessoal minha, que não tenha finalidade profissional. Nesse caso, não se aplica a LGPD. Okay? Fins jornalísticos e artísticos também não se fala da LGPD. Okay? Nós temos que usar outras normas para vir tratar situações que envolvam esse meio. Tá? Fins acadêmicos, com algumas restrições, também não vão ter essa abordagem, não vão ter esse tratamento pela LGPD. Questões de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão a crimes, ou seja, essa atuação do poder público para essas finalidades, a LGPD não se presta a tratar. E situações provenientes de dados que vieram de fora, do exterior, vieram de países que já têm uma lei semelhante à LGPD. É importante aí fazer um parênteses dizendo que a LGPD não é algo inédito. Aqui, o Brasil não está à frente, não é nenhum precursor em relação a esse tipo de tratamento. Normas como a LGPD já vêm sendo criadas em vários países, e uma das maiores referências é a GDPR, que foi criada, que é a norma da Comunidade Europeia, e que ela é muito semelhante à LGPD, como são semelhantes de outras normas de mesmo objeto em outros países também. É uma tendência que se sigam regras similares, mesmo porque os dados eles não observam o território. Né? Quando hoje a gente fala numa era de nuvem, né? As nuvens elas não observam limites territoriais. E isso é importante que a gente tenha então conhecimento de quando é que a LGPD atua e não atua. Quando é que ela atua então? Ou em que hipótese pode ser feito esse tratamento dos dados? Tá? Primeiro, eu acredito que seja a expressão-chave de toda a legislação: consentimento do titular. Se nós tivermos o consentimento do titular no tratamento de dados, a gente já entra num circuito muito mais seguro, muito mais razoável. O objeto, a finalidade da lei é isso.
é essa, se nós fôssemos resumir um só, né? Seria o quê? É você poder dar ao titular do dado o poder sobre os dados dele. Nós temos que ter essa capacidade de gerir nossos dados, de saber para que eles estão sendo utilizados. Por que isso é importante? Porque, primeiro, isso atinge a nossa intimidade, a nossa privacidade, e segundo, isso é algo muito valioso. Quando a gente fala em informação hoje em dia, né, a informação ela vem sendo o bem de maior valor operado por grande parte das empresas, por grande parte das corporações. Ter uma das informações e saber como essas informações são geridas é muito importante. Muitas vezes a gente não sabe nada do que estão fazendo com os nossos dados, né? Assim, além da gente consentir com o uso dos dados, a própria instituição ela tem que deixar a finalidade que ela vai usar os nossos dados, né? É isso mesmo. Bom, então, se a gente tem um circuito de consentimento titular, a gente já tem algo muito favorável ao controlador dos dados, né? Agora, se nós não temos isso, tem situações de cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, o controlador dos dados ele tem que operar aqueles dados, ele precisa tratar aqueles dados por uma imposição de lei. Então, nesse caso, não há necessidade da autorização do titular. A administração pública também, para a execução de suas finalidades, ela não precisa observar a LGPD. Conceitualmente isso é muito interessante, muito bacana, mas nós sabemos que infelizmente isso dá margem também a uma fragilidade muito grande dos dados titulares, porque o poder público ainda tem uma série de problemas quanto a essa gestão dos dados dos cidadãos, né? Estudos de órgão de pesquisa também podem aí fazer a operação, o tratamento de dados sem autorização titular. Nesse caso, a lei só indica que sempre que possível os dados devem ser anonimizados. O que é um dado anonimizado, André? O dado anonimizado é aquele que não traz uma referência necessária ao titular. Você tem informações, determinado tipo de informação, mas você não tem a referência ao titular propriamente dito. Então, você consegue tirar, por exemplo, uma faixa etária, sabendo várias datas de nascimento, mas não necessariamente você consegue apontar que fulano tem tal data de nascimento, Beltrano tem tal. Precisa para traçar perfis, né? Exatamente. Justamente que é o objeto, na realidade, né, dos estudos de órgão de pesquisa, né? Esse é o enfoque deles. Para execução de contratos ou procedimentos preliminares ao contrato, também aí você não precisa dessa referência. No processo judicial, cumprimento de ordem judicial, não se observa a necessidade de consentimento. Procedimentos administrativos, arbitrais também, seguem a mesma linha. Proteção da vida, incolumidade pública, a incolumidade física do titular ou do terceiro, então são situações onde que também não há necessidade de consentimento. Questões de saúde, questões sanitárias e atendimento aos interesses legítimos do controlador de terceiros. Quando a gente fala nesse atendimento a interesses legítimos, poderia ser muita coisa. E isso ainda é algo que nós temos que fazer abrir um parênteses aqui. A legislação, como ela não está em vigor ainda, ou pelo menos ela não está operável, né? não está sendo observada de forma plena, nós ainda não temos uma identificação de como é que a sociedade vai agir, quais são os fatos jurídicos que vão surgir em decorrência disso, dessa atuação, da aplicação da lei, e como é que o judiciário vai se comportar em relação a isso. Então é algo que está muito incipiente. Por maior que seja o número de opiniões de especialistas, tudo ainda se resume a possibilidades. Nós não temos ainda situações muito concretas nas quais nós podemos dizer, olha, vai funcionar sempre desse jeito, daquele jeito. Tá? Então, o que é o interesse legítimo é algo que vai ficar um pouco ainda vago, né, e que vai dar muita margem à discussão. O que mais? A proteção ao crédito. Situações de proteção ao crédito também são situações onde que não há necessidade de haver a autorização e pode ser feito o tratamento de dados mesmo sem o consentimento do titular. Existem situações que são muito próprias e cada vez mais comuns, porque nós falamos hoje da internet operável, interoperável, onde que todos os usuários lançam dados na rede. Nós falássemos naquela web 1.0 ainda inicial, a gente tinha um ambiente onde que nós assistíamos conteúdo da internet, né? Principalmente o conteúdo da web, né? E operávamos através de redes ponto a ponto, mandávamos e-mail, coisas do gênero.
E depois disso veio o advento da Web 2.0, onde que as pessoas começaram a interagir, lançar muitos dados na web, principalmente através das redes sociais. As pessoas, elas se expõem cada vez mais, por questão de opção, a maioria das vezes, né? E também elas informam, lançam muitos dados seus na rede. Esses dados lançados na rede de maneira não restritiva são dados que muitas vezes são considerados dados públicos, de conhecimento público, certo? São dados que foram tornados públicos pelo próprio titular. Nesses casos, onde esse dado foi tornado público pelo próprio titular, existe a dispensa do consentimento, porque não é que se presume, a própria lei já diz, olha, se esse dado for considerado público, se ele for publicado pelo titular, ele não demanda mais um novo consentimento específico, mas essa não demanda de consentimento é para o uso tal qual ele se expõe. Ou seja, eu quero saber a data de nascimento do Marlon, ele colocou lá na rede social dele. Muito bem, então isso é um dado público e eu sei a data de nascimento do Marlon, eu tenho essa capacidade de operar em cima dessa informação, certo? Agora, eu extrair esse dado para cruzar com uma série de outras informações, aí isso é vedado, a não ser que haja o consentimento próprio do titular. Então, sempre respeitar a finalidade e a boa-fé dessa operação que o usuário fez de tornar público aquele dado. E a partir do momento que o titular consentiu, quando o titular disse, não, eu aceito, eu consinto que você faça o tratamento do meu dado, está valendo tudo então? Não, não é assim também. Por quê? Tem que haver uma observância aos limites do consentimento. Por isso que o consentimento ele é expresso ou feito de qualquer outra maneira registrável ou provável, depois que se possa provar, e ela deve ser extensiva. Ou seja, você como controlador, o agente de controle, você tem que ter, o agente de tratamento, desculpem, você tem que ter a possibilidade ou necessidade de esclarecer ao titular para que finalidade ele está autorizando a manipulação, o tratamento, para que finalidade ele está consentindo aquele tratamento de dados. Se eu não for extensivo, eu estou sendo restritivo, ou seja, é só aquilo que eu colocar. Tá? Eu não posso também chegar e simplesmente dizer, olha, você está autorizando para qualquer finalidade possível e imaginável. Não dá. Se você fizer esse tipo de solicitação de consentimento, ele pode ser objeto de discussão futura. Então é importante você dizer para que finalidade o titular está consentindo que você trate esse dado posteriormente. Você vai compartilhar esse dado também com outro parceiro, com outro agente de tratamento, é importante você esclarecer isso também para o titular. Olha, titular, você está consentindo que eu utilize, que eu trate esses dados para a finalidade X, Y e Z, bem como para compartilhar com empresas que vão usar para tal finalidade. Veja que é uma situação que ela se torna muito mais específica do que até então a gente tinha, que as autorizações eram muito mais vagas, né? Então hoje as autorizações elas têm que ser muito mais direcionadas. O consentimento tem que ser como? Ele tem que ser por escrito, tá? Ou que demonstra manifestação de vontade. Essa demonstração então pode ser um áudio, um vídeo, qualquer tipo de registro, ou, por exemplo, a pessoa ingressa em determinado ambiente. Para ela ingressar em determinado ambiente, ela só pode ter conseguido chegar naquele ponto se ela fez um determinado consentimento, se ela promoveu um determinado consentimento de operação de tratamento dos dados. Se o agente consegue provar isso, ele consegue demonstrar que houve então o consentimento. Então isso tem que estar muito bem registrado, tem que ser muito bem armazenado e guardado pelo agente para depois fazer provas se necessário. A cláusula de consentimento ela tem que ser muito destacada, ela não pode ser simplesmente nas entrelinhas, não pode ser aquelas letras miúdas, né, que a gente fala, tem que haver uma declaração de forma muito clara e que demonstre que essa clareza também foi externada para o titular. Tem que especificar as finalidades, como eu falei, né? E, detalhe, pode ser revogado a qualquer momento pelo titular. E isso é muito importante que o próprio agente de tratamento saiba, porque a partir do momento que ele investe em determinada circunstância, determinada situação, com base naqueles dados do titular, ele tem que saber que esses dados do titular podem, em algum momento, serem suprimidos. Então, isso é uma faculdade hoje do titular. O que tem que ser informado, então, para o titular? Qual vai ser a finalidade, né? A forma e a duração do tratamento, porque às vezes esse tratamento tem algum tempo específico para ocorrer, né? Tem que ser identificado quem é o controlador,
e principalmente quem é o agente ali de contato, quem é a pessoa, o profissional de PO ali que vai ser a pessoa de referência. Ou seja, se houver qualquer tipo de discussão, questionamento titular a respeito do tratamento do dado, pode ser contatado fulano e tal. Okay? Tem que haver essa possibilidade de identificação por parte do titular. O uso compartilhado também tem que se especificar, como eu falei, a finalidade. A responsabilidade do agente que vai realizar o tratamento tem que estar bem clara, tem que ser informado o titular, dizendo, olha, eu sou responsável pelo tratamento que eu fizer dos dados, você está ciente disso também, e se houver qualquer tipo de discussão, então, entre em contato com o nosso profissional responsável. E também os demais direitos do titular em relação a esse tratamento. Isso tem que estar muito claro. Assim, agora, eu acho que o principal mote da lei é esse, ou seja, levar o titular, o empoderamento, é uma palavra, empoderamento, mas houve então um empoderamento do titular dos dados. O titular dos dados ele passa a ter uma série de direitos e de, principalmente, informação a respeito de como está sendo operados os dados dele. Para muitos isso pode parecer algo que vai vetar muito, que vai limitar muito o uso dos dados. Eu não acredito que vai acontecer uma limitação, porque a questão de permitir ou não permitir o uso dos seus dados é uma faculdade das pessoas. E elas devem ter sim essa faculdade, só que o benefício pela permissão é muito grande muitas vezes também. Então as pessoas vão deixando. Eu tenho a conveniência, olha, eu preciso, para usar determinado aplicativo, eu tenho que liberar a localização do meu celular. Isso é a informação que você está passando. Okay? Mas eu prefiro liberar essa informação em troca de eu ter determinado benefício. E é assim que vai funcionar, da forma como já funciona hoje, mas o principal é que o titular vai ter clareza do que ele realmente está liberando e para que Existe uma classificação específica na lei, na LGPD, que fala sobre dado pessoal sensível. Pessoal. O que é o dado pessoal sensível? São dados que são catalogados pela LGPD da seguinte maneira. Dados que se referem à origem racial, okay, ou origem étnica, né? A convicção religiosa da pessoa, opinião política, filiação a partido, a sindicato, dados sobre a saúde da pessoa, sobre a vida sexual da pessoa, e principal hoje, eu acredito que são os dados que são cada vez mais valiosos, estão numa ascendência muito grande, que são os dados biométricos e os dados genéticos das pessoas. Cada vez mais as corporações têm interesse nesse tipo de informação. Então, esses são dados considerados pela lei como dados sensíveis, que merecem ter uma atenção redobrada por parte dos agentes de tratamento. Em que situação é possível manipular, tratar os dados, então, sensíveis, né? Os dados pessoais sensíveis? Olha, primeiro, novamente, né, carro-chefe, consentimento titular. Então, é importante que o agente de tratamento diga, olha, eu preciso que você, titular, você aceita que eu faça tratamento de dados referentes ao teu prontuário médico ou tua relação de exames feitos no nosso laboratório. Para que finalidade? Apontar de forma bem clara. Deixar claro também, olha, a qualquer momento você pode revogar essa autorização. Você tem que deixar isso muito claro, muito evidente. Tá? E se não tiver o consentimento do titular, tá? O titular diz assim, não estou dando consentimento expresso, não é que ele está revogando, mas simplesmente ele está silenciando. Okay? Você não pediu em momento nenhum a autorização. Para que finalidade você pode usar o tratamento de dados desse sujeito sem autorização dele? Obrigação legal, cumprir obrigações da lei, certo? Regulatórias, eventualmente, né? Por exemplo, no caso de plano de saúde, tem determinadas funções específicas que ele tem que fornecer dados ou tratar aqueles dados. Políticas públicas, tá? Aí, novamente, indo para o lado do governo, né? Estudos por ordem de pesquisa também, a anonimização tem que ser muito respeitada, sempre que possível. A previsão em contratos e processo judicial, também tem que haver se houver essa previsão, novamente tem que ser previsão direcionada, não pode ser algo esparso, uma autorização esparsa. Proteção da vida, questões de saúde, sanitárias também, e a prevenção à fraude ou à segurança do titular. Então, situações em que há um indício, uma possibilidade de haver uma agressão à segurança, essa segurança pode ser a segurança física, ou a segurança patrimonial ou mesmo de dados do titular, nesse caso pode haver esse tratamento.
A LGPD também tem uma seção própria para a questão de dados envolvendo crianças e adolescentes. Nesse caso aqui cabe um parênteses. O que são os dados, o que são crianças e o que são adolescentes para a lei, né? A LGPD não diz que são crianças e adolescentes. Quem diz isso é uma legislação própria, né, que aponta que criança é considerado, pela legislação brasileira, o indivíduo que tem de 0 até 12 anos incompleto, ou seja, 11 anos, 11 meses, 31 dias, nesse caso, 30 dias, enfim. Nessa situação, o indivíduo é considerado uma criança. De 12 anos até 18 é considerado adolescente. Perante essa lei, a LGPD, o tratamento de dados de criança somente pode ocorrer se tivermos a autorização de um dos pais ou do responsável legal. Então, a autorização, quem eventualmente faz algum aplicativo ou gera algum tipo de conteúdo para a criança, essa autorização obviamente não pode ser feita pela criança, tem que ser feita pelo pai. E aí cabe uma ressalva. É importantíssimo que o agente de tratamento tenha condição de apontar que foi o pai que autorizou. Então, aquelas perguntas vagas, olha, você tem mais de 18 anos, você tem mais de 12 anos, enfim, tem que se tomar muito cuidado. Principalmente da forma como você vai depois tratar esse dado ou para que finalidade você vai tratar. Você vai estender muito, olha, eu vou usar fotos da criança, vou usar imagem, som. Vejam que esses dados, a gente fala sempre de coleta de dados pode ser feito de muitas formas, tá? É aquela foto que você está tirando no ambiente onde tem uma criança, é aquela imagem, é um som. Então, isso tudo são dados que, se você vai tratar para finalidades não particulares, tem que ser observado a LGPD. Os controladores também não podem exigir de maneira nenhuma que os dados da criança sejam alimentados ali na base deles em troca de acesso a determinado aplicativo. Tá? Os dados que são elementares e são necessários eventualmente para uso aplicativo, sim, mas os extensivos não. Se você não tem necessidade de saber, por exemplo, num documento, a data de nascimento da criança, você não pode pedir isso ou exigir aquilo para que o aplicativo seja liberado para a criança. Tá? Então, essa moeda de troca para a criança não funciona. Você tem que observar somente a limitação do dado para aquele fim. Tem uma situação em que a relação ela se encerra, ou seja, o titular ele pode chegar e dar término ao tratamento dos dados, tá? Ou ocorrer seu término por uma circunstância própria. O que a LGPD prevê como término de tratamento de dados? Término de tratamento de dados acontece quando a finalidade se foi alcançada, ou seja, o tratamento de dados era necessário para tal finalidade. Encerrou aquela finalidade, acabou. Okay? Não há mais a necessidade de tratamento. Comunicação do titular, esse é o principal também. Se o titular requerer o encerramento do tratamento do dado, o controlador deve assim fazer. Okay? Ou determinação da autoridade nacional também. Aí tem situações que a gente pode apontar, poxa, mas então fica muito complicado. Como é que eu vou ter uma base de dados se daqui a qualquer momento o titular simplesmente manda eu extrair aquilo, né? Dar encerramento e eu tenho que concluir. Tem que concluir, mas existem algumas ressalvas que a gente vai ver mais adiante, logo na sequência. E por consequência do tratamento, do encerramento do tratamento, pode também o titular requerer a eliminação dos dados. São duas coisas diferentes. Encerrar o tratamento é uma coisa, e outra, eu quero eliminar os dados que você tem na sua base. Ele pode fazer isso também? Pode fazer dentro de determinadas circunstâncias. Que circunstâncias são essas? É autorizado que se mantenha os dados, que eles sejam mantidos para cumprimento de obrigação legal, tá, ou regulatória. Então, poxa, imagine uma folha de pagamento do funcionário. O empregado vai lá e diz assim, olha, eu estou saindo da empresa, eu quero que você elimine todo o meu histórico. Você não pode fazer isso. A empresa não pode fazer isso por questões legais e para a própria segurança da empresa depois, na sua manutenção. Então, existem limitações. Tá? Mas essa limitação tem que ser exclusivamente para isso. Não é para depois ficar mandando uma direto para os empregados. Você está entendendo? Então, tem que haver o atendimento da finalidade. Tá? Transferência de terceiro. Se o titular exige que você elimine seus dados e você não tem condições de mantê-los, porque não tem uma dessas excludentes, você vai ter que excluir e, detalhe, replicar para todos aqueles com quem eventualmente você
transferiu esses dados, para quem você eventualmente transferiu esses dados, compartilhou esses dados, para que esses dados também caiam lá. Tem que haver o efeito cascata. Vejam em que circunstâncias todas afetam a vida dos agentes de tratamento. É muito trabalho que a gente tem pela frente, e é pouco tempo. Então, tem que haver essa visão muito clara de como operar isso. E detalhe também para o uso exclusivo do controlador, se forem anonimizados os dados para alguma finalidade que não seja finalidade legal. Então você diz assim, não, eu vou manter aqui somente os dados que são inerentes à manutenção de alguma informação. Sempre que eu falo informação não é o dado. A informação é o que se extrai dos dados, certo? Então eu preciso manter uma informação. Para isso eu tenho que manter algum conjunto de dados ali anonimizados, ou seja, que não sejam vinculados à pessoa. Então nesse caso você vai poder mantê-los, excluindo somente aquilo que seja indicativo do titular. Quais são os direitos do titular perante o controlador? Tá? Imagine que o que o titular pode fazer dos dados perante o controlador. Ele pode chegar e perguntar assim, olha, eu quero saber que dados vocês têm a meu respeito. Quer dizer, poxa, isso aqui é uma coisa inédita. Na realidade não é assim. Pelo Código de Defesa do Consumidor, já havia esse direito desde 1990. Então, qualquer consumidor ele pode chegar referente ao fornecedor e requerer, olha, eu quero saber que dados vocês têm a meu respeito. Isso já era previsto em lei. O acesso, então, também, a correção dos dados incompletos, ou dizendo, olha, cara, você me forneceu os dados, eu estou olhando aqui, mas está errado, você tem que corrigir tal dado, tal informação. E aí o controlador é obrigado a fazer essa correção para evitar que estejam sendo maquiados, manipulados de forma incorreta dados do titular. A anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, tá? Que sejam excessivos, sejam tratados em desconformidade perante a lei. Aquilo que eu falei. Se não tem finalidade mais nenhuma, eu posso requerer que seja excluído lá. Se não há nada que justifique que o controlador mantenha esses dados na base dele, nada que seja razoável para justificar isso, eu posso exigir a exclusão. Isso é algo que antes eu não poderia fazer, hoje eu posso. Então, se você começa a receber mala direta, você pode chegar e requerer que sejam excluídos os dados, eliminados esses dados da base de quem está te enviando isso, e salvo se o sujeito tem alguma exigência legal, alguma determinação, necessidade específica de manutenção daquilo, aquele dado vai cair. A informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado, não quero saber com quem você andou compartilhando esses dados. O controlador vai ter que fornecer isso. Vejam que a gama da base de gestão de dados, da governança desses dados é muito maior do que era anteriormente, porque o controlador ele tem que ter registros de tudo que ele fez com essa massa de dados. Ele não pode simplesmente compartilhar e deixar isso ao léu. Ele tem que tem que registrar toda vez que ele compartilha esses dados com alguém, para que depois ocorra aquele efeito cascata que eu falei também, né? É o desafio basicamente de governança, né? Ter o lastro de aonde estão essas informações, o tempo de vida das informações, né? E também os caminhos, né? Para que o titular, que caminho ele usa para dizer, olha, cancela meus dados, apaga meus dados. Sim, nós vamos passar fatalmente por um período de amadurecimento. Nada vai acontecer a ferro e fogo de forma tão rápida. Mas é importante que nós estejamos preparados, mesmo porque as sanções existem, a gente já vai ver logo adiante também, né? O titular ainda ele pode revogar o consentimento, né? Como a gente já falou anteriormente. E, detalhe, o agente de tratamento ele deve informar de maneira imediata a todos os outros agentes com quem ele tenha realizado o uso compartilhado dos dados, né? A qualquer correção ou eliminação. A eliminação a gente já falou antes, correção também. Então, se o titular requerer os dados, eu como controlador forneci os dados para esse titular, o titular me responde dizendo, cara, minha data de nascimento está errada, certo? Você tem que corrigir na sua base e ainda replicar a todos com quem você compartilhou isso, determinando, olha, o titular requereu a alteração da data de nascimento dele. Lógico que isso tem que ser uma informação razoável e correta, né? Você pode ter a necessidade, você pode exigir que o titular se posicione, se identifique como titular realmente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Senão qualquer pessoa se apresenta como titular, eu vou lá e me apresento como titular, eu sou o André, eu mando um e-mail, né? Mando um e-mail, crio uma conta qualquer, vou lá e digo, olha, eu sou o André, mando aqui para a empresa, enfim, dizendo, olha, eu sou o André, eu saí da empresa e tal, eu quero saber que dados vocês têm a meu respeito.
A empresa não pode simplesmente chegar e entregar sem ter a comprovação que é o André mesmo. Senão pode estar havendo uma evasão de informações. Ah, mas a lei está mandando entregar. Tá, ela está mandando entregar para o titular, não para o terceiro. Esse cuidado também tem que ser tomado. Segurança e boas práticas. Tá? A própria lei fala sobre isso. Isso é muito bacana, é muito interessante, porque isso gera todo um ânimo próprio que nós devemos ter e algo que realmente é positivo para a evolução. Porque quando a gente está falando em dados digitais, os dados digitais eles proliferam de forma absurdamente rápida. Então, se não houver uma boa política de segurança em cima disso, a gente vai ter problemas sérios a curto prazo, sem falar dos que a gente já tem, né? Mas a gente vai ter cada vez mais problemas. Então, os agentes de tratamento, eles devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Tá, mas que medidas são essas? Algumas o André vai falar, outras o agente nacional vai apontar e tantas outras vão surgindo conforme o tempo. É importante que nós tenhamos a necessidade de adotá-las, ok? A autoridade nacional ela vai dispor sobre padrões técnicos, é possível que ela faça isso. Então, ela começa a determinar que toda massa de dados de tal característica deve ter tal recurso de proteção, é possível que isso aconteça, ok? O agente de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervém no tratamento, ela tem que garantir a segurança dos dados, ela passa a ser responsável sobre eles e sobre eventual prejuízo que o titular tem em decorrência desse mau uso, tá? Mesmo após o término do tratamento. Se houver o término do tratamento, não houve a eliminação dos dados, porque o titular não requereu, ou porque eu preciso manter esses dados por exigência legal, por outra circunstância, eu tenho que permanecer responsável sobre eles. Não pode ser simplesmente descartado ou liberado de forma inadvertida, né? Adotar programas de integridade e compliance, muito interessante isso também. A própria lei, se vocês fizerem uma leitura direcionada a ela, vocês vão perceber que existe uma série de atenuantes para as empresas, para os agentes de tratamento que adotarem medidas próprias, e uma dessas medidas interessantes é o programa de integridade, porque existe, quem implanta o programa de integridade, quem conhece de compliance, sabe que vai haver uma série de regras, de políticas, de conformidade, que se forem atendidas, primeiro, o número de chances de incidente é pequeno, diminui muito. Segundo, se você estiver atendendo elas realmente e ocorrer um incidente por alguma exceção, a chance de você ser imputado de uma multa, de uma penalidade, vai reduzir significativamente, ou até o valor dessa penalidade tende a reduzir. Que penalidades são essas, afinal, né? A gente logo vai ver na sequência. Quando a gente fala de transferência internacional, só um parênteses falando sobre esse envio de dados para o exterior, né? É importante que, primeiro, países ou organismos internacionais que apresentem o mesmo grau de proteção da LGPD podem ser objeto de envio, então, dos dados. Vejam que a LGPD foi implementada aqui no Brasil de forma até tanto quanto rápida em relação ao que vinha sendo feito, que aparentemente não iria surgir, de repente surgiu, né? A LGPD, por quê? Porque houve o início da vigência da GDPR, que é a lei europeia, que falava a mesma coisa, ou seja, para mandar os dados para fora, o país para qual você mandar esses dados tem que observar regras como a GDPR. Então, o Brasil teve que ter uma regra também, como tantos outros países também vão ter. Então, isso é importante, que o agente de tratamento observe onde que vai ser armazenado e onde que vão ser tratados e processados esses dados. É importante que se comece a ter atenção quanto a isso, quando a gente fala também de servidores de armazenamento em nuvem e tudo mais. Onde é que está esse dado? Esse dado está em que país? Que país é esse? Ele observa as mesmas regras que a LGPD? Sim. Então, você tem um precedente para envio, né? Tem que assegurar nos contratos que os dados só vão ser mandados para países com essa característica também. Tá? A transferência necessária para a cooperação jurídica, aí sim, pode ser feita a qualquer momento. Tá? Ser enviado para fora, existe um tratado, existe um bilateral com um determinado país, aí sim, esses dados podem seguir. Se for autorizado pela autoridade nacional também, vejam qual a importância da autoridade nacional. Essa autoridade nacional ela vai ter uma série de incumbências que vão ser determinantes e que vão ter um poder significativo em nosso dia a dia, né? A
Acordo de cooperação internacional também pode ser objeto, então, de transferência internacional de dados. O consentimento do titular, novamente, sempre que o titular consente, a gente tem um respiro, tem um laço muito maior para atuar, né? E observar também contratos, regulamentos que disponham a respeito. Aconteceu um incidente. Eu sou agente de tratamento e teve um incidente. Ou eu sou o DPO ali e deparei-me com uma situação de um incidente de segurança. Primeira coisa, o controlador ele tem que comunicar à autoridade nacional, tá? E também ao titular. Essas duas comunicações devem ocorrer. A gente já vê isso acontecendo. Vocês já devem ter visto em algumas circunstâncias grandes redes sociais que estão divulgando que ocorreram incidentes. Isso não foi feito ao acaso, tá? Isso não está sendo feito por uma questão única de boa ação, mas sim pelo fato de que existem normas naqueles países que impõem isso. Então, aconteceu um incidente de segurança, normas como a LGPD. Então, aconteceu um incidente de segurança, o controlador tem que informar o titular e tem que informar a autoridade nacional, no caso do país aqui, tá? A autoridade nacional, ela pode determinar o controlador que torne isso público, inclusive. A autoridade nacional vai dizer, não adianta mandar só para o titular, tem que divulgar isso. E aí essa divulgação vai ter que acontecer. Se não acontecer, as sanções podem ser bem pesadas, a gente vai falar na sequência a respeito. A comunicação, então, ela tem que acontecer num prazo razoável, ela tem que dizer quais são os dados que foram afetados, tem que mandar isso para o titular, dizendo, olha, o dado foi afetado, que foi objeto de incidente, foi o vazamento dos teus cartões de crédito, do número de cartões de crédito, tem que informar, tá? Tuas senhas, enfim, né? Quem são os titulares envolvidos, lógico, aí no caso pela autoridade nacional tem que ser informado, né? Quais são as medidas técnicas de segurança que a empresa está adotando, o controlador está adotando, e quais estavam sendo utilizadas. Por isso que é interessante, se tiver um programa de integridade implantado, tiver uma boa política por compliance e mecanismos de segurança, isso vai denotar que a empresa estava agindo com todo o resguardo possível. Só que a gente sabe que existe um grande jogo de gato e rato e que vai ser eterno, né? Ou seja, é o pessoal de segurança correndo e é o pessoal que quebra os mecanismos de segurança correndo também. Então, sem contar os incidentes que não são provocados, ainda que também podem ocorrer. Então, a empresa zelando, o controlador de dados, zelando pelos dados, isso vai e demonstrando que ele estava fazendo correndo em todas as operações, os procedimentos necessários para isso, vai ter uma atenuação em qualquer penalidade que venha a sofrer. Se houve uma demora na comunicação, tem que avisar por quê também, e as medidas que vão ser adotadas para reverter ou mitigar esses efeitos. Então, se houver medidas a serem tomadas, também tem que ser esclarecidas já de bate-pronto. E eu estava falando então anteriormente sobre a penalização, as penalizações administrativas, né? Que penalizações são essas? Que penalidades são essas? Advertência, tá? No caso de uma determinação para que sejam medidas corretivas tomadas, isso a gente está falando de penalizações administrativas que vão ser tomadas pelo agente nacional, tá? Pela agência nacional. Multa, essa multa pode ser de até 2% do faturamento bruto, tá, pessoal? Tá? Limitado a até 50 milhões por infração, por incidente. É um valor significativamente alto. Lógico que a gente está falando desse tipo de penalidade para determinadas empresas, determinado porte ou determinado volume de dados. Okay? Elas são variáveis. Tá? E essas multas, então, essas penalizações vão ser arbitradas conforme o incidente, o grau de gravidade do incidente e também, como eu falei, sobre algumas políticas que a empresa tomou, quais são as atividades de governança que ela tinha, ou seja, demonstrar toda a boa-fé que a empresa tinha, todo o cuidado, o zelo, o esmero que ela tinha com os dados, né? Pode ocorrer dela ser imputada em uma multa diária, até reverter eventualmente uma situação ou gerar uma correção àquilo. A publicização da infração, que às vezes esse dano à imagem é maior do que qualquer outro, as ações da bolsa de despenco, da empresa, ou qualquer outro tipo de perde-se a credibilidade, tantas outras coisas. Então, a necessidade de tornar público isso, às vezes, é maior do que, o prejuízo é maior do que a própria multa que ela vai pagar. Com certeza. Tá? O bloqueio de dados pessoais, aqueles dados pessoais, a agência nacional pode simplesmente dizer, olha, daqui em diante você não manipula, não trata mais esses dados, ok? Ou ela pode dizer, você tem a obrigação de eliminar esses dados da tua base, porque a gente entende que não é mais viável se mantê-los ou tratá-los porque você não tem competência para isso. Pode chegar nesse nível também.
Tudo vai depender do quê? Da criação da agência, da forma como essa agência vai deliberar a respeito e depois o resto dos incidentes. Detalhe, isso são penalizações administrativas, ou seja, da agência. Nada impede de que a empresa depois ainda responda, o controlador, no caso, né? Nem sempre são empresas, como falei, podem ser até pessoas físicas, eventualmente que usam para fins profissionais, né? Isso não isenta do controlador de ser responsabilizado civilmente, tá? Ou seja, o titular pode entrar com uma ação, outras pessoas que se sintam prejudicadas podem entrar com uma ação também, buscar uma reparação, medidas penais, dependendo do tipo do incidente que ocorreu, e sanções administrativas outras que não essas que a gente já relacionou. Então, o que mede essa penalização? Como eu falei, a gravidade, a boa-fé do infrator, tá? Poxa, ele agiu de forma correta, tudo, e ocorreu um incidente mesmo assim. Qual a vantagem econômica que o infrator eventualmente teve com aquele vazamento? Porque a gente também não pode achar que os incidentes são todos acidentes, né? Então, podem ocorrer incidentes que não necessariamente sejam ao acaso. Então, se houve uma vantagem econômica para o infrator, ele vai responder também, e essa gravidade aí pode aumentar dessa resposta, dessa sanção administrativa. A condição econômica do infrator, quem é essa empresa, quem é esse sujeito, a reincidência, já ocorreu mais vezes, o grau do dano, a cooperação do infrator, a autodenúncia, além dela ser uma exigência, ela vai ser muito recomendada. Por quê? Porque ela vai demonstrar boa-fé do infrator a ponto dele dizer, olha, ocorreu um incidente aqui, a gente já tomou tais medidas, a gente está fazendo isso de bate-pronto, enfim, demonstrando toda a boa vontade de zelar realmente pelos dados do titular. A existência de mecanismos, procedimentos internos capazes de minimizar o dano também, já tem política, já tem planos de ação traçados, né, de segurança. A existência de políticas e boas práticas, como falei, de governança, programas de integridade, compliance, vale a pena pensar nisso. Pronta adoção de medidas corretivas, se ela já agiu para mitigar aquele problema ou até corrigir, e a proporcionalidade entre a gravidade e a falta que ocorreu. Tá? Então, isso também vai ser muito pesado. Pessoal, essa varredura que eu dei agora foi na própria lei, na LGPD. Tá? Lógico que é um conteúdo bastante vasto, vocês viram, para uma única apresentação, mas eu espero que consiga ter trazido alguma coisa que seja relevante e que possa já trazer uma ideia inicial. Cabe a cada profissional, dentro da sua atuação, se aprofundar de acordo com a sua necessidade em relação a isso. O que vai acontecer agora, que é um ponto dos mais importantes, é que além de conhecer a legislação, o mais importante é tratar tecnicamente disso. Porque se você tiver toda uma postura técnica correta, a chance de você ter que puxar essa lei para verificar qual é o problema que vai causar, pode ser causado, é muito menor. Então, o André acho que vai tratar um pouco mais a fundo isso aí. Diante de tudo isso que o Marlon trouxe para nós, acho que é importante a gente pensar naquelas coisas que a gente já tem que começar a fazer, desde já, né? Porque se a gente, desde que foi publicada lá em agosto, a gente tinha 18 meses, já foram alguns meses e poucas empresas começaram a olhar para isso, e quanto mais próximo da lei, mais difícil vai ser implantar tudo que precisa, quanto mais próximo da data de início, né? E ainda tem a questão do órgão que vai regulamentar isso tudo, então outras coisas podem vir, então as pessoas têm que acompanhar todo esse processo. Eu separei algumas ações que a gente já deve olhar um pouco para isso, e acho que também exemplifica um pouquinho essa questão. Tá? Bom, primeiro de tudo, o Marlon falou muito no usuário te dá o direito, né, consentir com a informação. Então, primordial, informar os clientes e os usuários sempre que houver uma coleta de dado pessoal pela empresa. E aqui o segundo ponto é uma coisa bem específica, que hoje a gente já está vendo muito no site, aquelas notinhas de rodapé, dos cookies de rastreamento, né? Sim. Então, como a tecnologia é tão ampla, às vezes a gente não olha para isso, e a área de marketing tem lá o Google Analytics, que está coletando dados que é da pessoa, do uso que ela navega ao site. Sim. Então, até para isso... Essa clareza, esse aumento dessas notinhas que você colocou aí, o grande gatilho foi o início da vigência da GDPR. Sim. Tá? Vocês perceberam que isso no início do ano começou de forma mais intensificada. Muitos de nós recebemos uma série de mudanças de termos de uso de vários aplicativos que nós tínhamos, né?
E nisso ali as empresas aproveitam até para criar uma política de privacidade, ter uma documentação dos termos e condições, que é justamente para estar aderente com tudo que tu falou até aqui, né? Outra questão bem importante, se a função do tratamento daquele dado é só por um período específico, por mais que às vezes não tenha sido especificado na conscientização do usuário que era específico, mas pense em apagar esse dado depois do período que vai ser utilizado. Porque quanto mais dado eu tiver ali, mais propenso estou a um ataque, a um vazamento de dado, e com isso mais propenso àquelas sanções que a gente viu aí há pouco. Outro ponto é criar e manter relatórios atualizados sobre as atividades envolvidas no processamento de dados, que é aquilo que tu comentou. Se foi um dado enviado para terceiro, o que está sendo feito com esse dado. Se eu não tiver essa documentação no momento que o usuário ele me diz que eu não posso mais usar o dado dele, como é que eu vou fazer esse lastro e apagar todas as arestas, né? Essa documentação. De extrema importância, principalmente para a pessoa que vai ser o dono desse processo, né? Inclusive, ela pode responder junto com a empresa, né? Uma outra questão que é fundamental para tudo que a gente fala de segurança da informação, de novo, segurança da informação não é só digital, mas é muito a questão da conscientização das pessoas. As empresas precisam cada vez mais trabalhar nessa conscientização para que as pessoas saibam o que fazer, e principalmente quando a gente olha muito na questão dos operadores e tudo mais, que eles vão ter acesso aos dados sensíveis, eles têm que estar muito bem norteados do que fazer e o que não fazer. A questão de segurança, e aí aqui olhando também muito para a TI, né, a gente tem que hoje olhar de uma forma holística as múltiplas camadas, porque não que antes as empresas não eram responsáveis pelos vazamentos, né? Mas agora está muito claro do jeito que elas vão pagar por isso. Então, por todas as sanções, eu acho que a segurança ela começa a ser cada vez mais necessária, e até a questão da biometria, né? Hoje é uma informação muito valiosa para as empresas e também para os hackers, porque tudo é biométrico. A partir da hora que eu consigo uma vez, eu uso para tudo, né? E por fim, então, para poder proteger com toda essa questão de segurança, conhecer as vulnerabilidades do ambiente, agir sobre elas, a questão que foi muito falado da transparência, né? Então, mediante um incidente, a comunicação, mostrar que foi feito todos os devidos tratamentos, isso também vai suavizar uma possível penalização. Eu separei aqui também poucos slides, então, como que a Microservice, como um parceiro de tecnologia da informação, pode ajudar aí com tecnologia para que as empresas estejam mais aderentes a essa lei e se protejam para que também não tenham nenhum problema aí com roubo de informações e depois tenham que responder legalmente por isso. Bom, diante de tudo que o Marlon comentou aqui para nós, percebam que o risco ao haver um vazamento, o risco legal e penal, ele acaba sendo muito maior, e quando a gente olha para o momento, principalmente de TI, quando a gente fala em segurança da informação, a invasão, ataque hacker deixou de ser uma questão de ego, né? Antigamente o hacker ele invadia para deixar sua marca. Sim. Hoje em dia, hacker é um negócio, né? Até o negócio agora é crack. E é um negócio extremamente lucrativo, né? Até o quarto item desse slide aqui, foi feito um estudo. Hoje, o custo anual com crimes de cibersegurança já ultrapassou 6 trilhões de dólares. E como é um volume bem expressivo, então tem gente que lucra com isso, né? Bom, 2 bilhões de registros já foram comprometidos no último ano. Alguns órgãos já identificaram que a lacuna entre uma infiltração de um hacker e a detecção chega a 99 dias. Com 99 dias ele pode coletar a maior quantidade de dados pessoais possíveis e fazer o que ele bem entender com isso. A gente tem custos financeiros além das sanções, né? A questão de imagem da empresa, isso tudo é muito afetado. E hoje o problema com senhas esquecidas também já está 12 milhões de dólares por ano. E aí, diante disso tudo, então, desafios de uma nova lei e desafios de segurança, a gente ainda tem um grande problema, que a TI, até vale comentar, né, Marlon, foi esse programador no... 10 aninhos. 10 anos de programação, então tu sabe muito bem que o que a gente tinha de tecnologia lá atrás, hoje em dia é completamente diferente. Sim, muito.
A gente brinca que, principalmente antes do advento de cloud, trabalhar a segurança de perímetro é muito fácil, né? Sim, eu trabalhei durante muito tempo, só que na época dos dinossauros, né? Depois veio o meteoro, aí depois migrei para a direita. Então, mas teve todo um período em que nós trabalhávamos muito a questão de termos de uso, de infraestrutura de tecnologia, e hoje em dia isso mudou muito o conceito disso. Porque antes a gente falava em utilizar o computador da empresa, os limites de utilizar o computador da empresa, o equipamento da empresa. Hoje o sujeito entra na empresa com um gadget que às vezes é mais potente do que, mais poderoso do que o próprio equipamento de trabalho dele. Com certeza. A gente fala de smartwatch, smartphone, tudo é inteligente, tudo é conectado, né? E aí antigamente era fácil, tu protegia o dispositivo da empresa, tu protegia a rede, estava protegido, né? Só que a gente vê que a segurança de perímetro ela mudou completamente. Então, além dos gadgets que a gente tem, tudo conectado à internet, que muitas vezes não está no Wi-Fi, está direto no 3G, no 4G, a gente ainda tem as múltiplas plataformas de nuvem, seja um serviço de Google Apps, de Office 365. Então, a propagação dessa informação, ela vai muito além da minha estrutura. Então, eu tenho dados pessoais que não estão aqui dentro. Então, proteger isso cada vez mais é um desafio, né? E aí, com toda essa visão, então a gente tem um produto, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu queria só fazer um briefing para todos que estão nos ouvindo. Ele é o Sonar Shield, ele é uma plataforma de segurança gerenciada, que ele visa trazer para o ambiente dos nossos clientes visibilidade e controle unificado, prevenção adaptativa contra ameaças, detecção e resposta inteligente. Então, o Sonar, como eu comentei, é uma plataforma de segurança gerenciada. O cliente não precisa adquirir tecnologias de segurança e fazer a gestão por ele mesmo. Nós colocamos tecnologias, processos e a nossa equipe capacitada para proteger ele em 4 camadas: camada de rede, camada de endpoint, camada de acesso seguro à nuvem e a própria camada de data center, container, cloud e tudo mais. E a gente ainda existe um quinto módulo, por assim dizer, né? Vale a pena, é importante mencionar que esse produto é modular. E temos um quinto módulo que trabalha uma inteligência forense, coletando dados, correlacionando log, e ele começa inclusive a detectar e agir sobre comportamentos de usuários ou até de invasões. Vale a pena assinalar só um parênteses sobre a questão dos logs, desses controles. A maior parte dos incidentes de segurança das companhias é incorrida por insiders, ou seja, pessoas dentro da corporação. Então, a questão comportamental e verificação comportamental é muito importante. E principalmente essa questão de pessoas de dentro, aí os dados pessoais eles acabam ainda sendo o maior alvo dessas evasões. Sim, né? Sim. A gente brinca que, principalmente a questão de plataformas, de colaboração, às vezes um departamento utiliza uma ferramenta, por exemplo, como um Slack, que hoje é muito bem conhecido, que é uma ferramenta que não é sancionada pela TI, e lá tem milhões de informações pessoais que são regulamentadas aí pela nova lei e que a gente não tem controle, né? Essa coxa de retalho é muito perigosa. E por fim, por que a gente criou esse produto, né? Por que contratar segurança gerenciada? Hoje é um grande desafio para os clientes, frente a leis, ataques e tudo mais, gerir múltiplos fornecedores, implantar processos e metodologias, agregar tecnologias que possam fazer essa integração toda de uma maneira unificada, ter um olhar completo, além de muitas vezes, né, a gente tem ainda dispositivos de segurança que são físicos, né, por exemplo, como o firewall, isso tem que estar sempre disponível, então tratar com essa questão de equipamentos de reposição. E eu acho que uma das coisas primordiais, que é também o nosso core, né, é ter uma equipe especializada, né, não adianta eu ter milhões de tecnologias e não saber como operar e me defender. Então, o Sonar Shield ele entrega isso tudo, né? É um único contrato para o cliente, onde, de novo, a gente insere pessoas, processos e tecnologias. Bom, acho que o assunto que a gente tinha por hoje era isso. A gente tem várias perguntas aqui, mas a gente extrapolou um pouquinho o tempo, mas eu espero que tenha sido produtivo para todos. E a gente vai fazer questão de responder todas por certeza. Vamos deixar também aqui alguns conteúdos relevantes. Para quem nos acompanha, a gente tem feito um esforço muito grande para produzir conteúdos, tanto o webinar como o que a gente está fazendo aqui hoje, mas também como texto, para que a gente também propague essa informação que eu acho que é de extrema importância.
Ficam os nossos dados também, e para todos que perguntarem vão receber um contato nosso aí com as devidas respostas. Pessoal, muito obrigado. Marlon, não sei se tens aí alguma... Só tenho a agradecer o convite e espero que a gente tenha conseguido trazer alguma informação relevante para o público. Com certeza. Obrigado, pessoal.